Olá a todos, bem-vindos aqui à nossa aula número 24. Então, como já estás a ver aqui à minha frente, hoje vou fazer aqui uma experiência à vossa vista. Vou-vos fazer uma demonstração sobre os condensadores, que é muito importante vocês saberem, mas primeiro vou fazer uma advertência. Vocês não vão fazer ainda esta experiência, está bem? Vocês vão ficar apenas com aquela que eu faço e as experiências que vocês vão fazer tudo, confiem. Vocês vão fazer tudo, mas vamos começar de uma forma gradual. Esta é uma experiência, já um pouco mais à frente é apenas demonstrativo, está bem? Então não façam por enquanto isto aí. Vamos lá. O que é que vos quero mostrar? Eu vou ligar aqui esta ficha, está bem? O que é que eu fiz? Eu fiz assim uma tomada de 220 volts, está aqui, né? Uma tomada de 220 volts. Por um lado um fio vai ao condensador e o outro vai direto à lâmpada. Então aqui dentro deste fio de 220 volts, um passa aqui direto e vai direto à lâmpada e o outro foi cortado, está bem? Aqui nesta caixinha foi cortado e claro, se eu unir aqui, eu estou a fazer um interruptor, não é? O que eu estou a fazer não é mais do que um interruptor. E nós dissemos que um condensador não deixa passar corrente. Mas na corrente alternada, o condensador tem um comportamento diferente. Então, será que se eu ligar um condensador aqui, este condensador me vai deixar passar corrente? Vamos ver. Então eu ligo de um lado e ligo do outro. Pronto, na corrente alternada, o condensador tem este comportamento. E agora vamos ver porquê. Porquê que duas chapas que não se encostam estabelecem o circuito. Está bem? Vamos lá. Vamos voltar um pouco atrás. Se eu tiver aqui uma fonte de tensão contínua, ainda não estamos na alternada. Se eu tiver aqui uma fonte de tensão contínua, eu ligar aqui um condensador, uma lâmpada e fechar este circuito, o que é que vai acontecer? No momento em que eu estabeleço o circuito, imaginemos que eu tinha aqui um interruptor e eu fechei-o, no momento em que eu fecho este interruptor, fecho o circuito, não é? O negativo vai à procura do positivo, não passa no condensador, mas este positivo atrai os elétrons que estão deste lado, passam pela lâmpada e vão para o positivo. Naquele momento acende a lâmpada até que o condensador se carregue. Ou seja, que puxe estes elétrons deste lado e que carregue daquele lado. O condensador está carregado, a lâmpada apaga, não há mais corrente. Mas aquilo que vocês viram há pouco foi uma lâmpada sempre acesa, não é? E porquê que a lâmpada estava sempre acesa? Porque aqui no lugar desta bateria, desta fonte de tensão contínua, eu liguei uma tomada de 220 volts de corrente alternada. Está bem? Agora, se esta corrente é alternada, agora não está sempre aqui o positivo. O que é que vai acontecer? Na verdade, assim que eu fecho o interruptor, a lâmpada acende com a corrente para ali, só que esta tomada de corrente alternada agora vai alternar. Agora o positivo está do outro lado, agora a corrente vai para aqui, vai para ali, e vai para aqui, e vai para ali. 50 vezes por segundo, vocês estão a ver 50 vezes em cada segundo. Consegue iludir a minha vista e a lâmpada parece que está sempre acesa. Na verdade, ela está a acender e a apagar, está a cintilar. Entendem? Ela está a cintilar. Mas 50 vezes por segundo é muito rápido para os meus olhos. O meu cérebro vê a lâmpada sempre acesa. Até porque existe aqui um delay, existe aqui um atraso na lâmpada. Aquela lâmpada que vocês viram é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada das antigas, é incandescente. E o que é que acontece? O filamento fica em brasa e ele não arrefece de momento. Quando ele vai para arrefecer, já está lá outro ciclo de corrente ao contrário. Entendem? Ele volta a brilhar e enquanto ele arrefece e não arrefece, já está o ciclo ao contrário, ele volta a brilhar. Ou seja, a lâmpada na verdade está quase sempre quase no máximo. O brilho dela cintila, ou seja, ela baixa um bocadinho, mas já vem outro ciclo, o outro meio ciclo, positivo e negativo, está sempre para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Gostava muito que vocês, sempre que não entendam alguma coisa, afinal de contas isto acaba por ser uma comunidade, né? Sempre que vocês não entenderem alguma coisa, escrevam aí nos comentários: Marcelo, eu não estou a compreender isto. Porque eu vou-vos explicar. Não estou aqui por outro motivo, não é? Então vamos lá. O comportamento do condensador na corrente alterna é este, ou seja, positivo e negativo, para lá e para cá a corrente circula nos dois sentidos, 50 vezes por segundo a mudar, não é? E isso faz com que a minha lâmpada se mantenha acesa. Então o condensador passa aqui a corrente. E sabem que mais, meus amigos? Agora vou-vos explicar aqui outro pormenor. Agora, se eu puser aqui um condensador, um fio, e a mais à frente puser outro condensador, eu tenho dois condensadores em série. Será que a lâmpada acende? Acende. Sabem porquê? Porque este bocadinho de fio que está aqui, quando aqui é positivo, imaginem, num determinado momento, que corrente alterna já sabemos que 50 vezes por segundo está sempre a mudar, né? Mas quando aqui é o positivo e no fio de baixo é o negativo, naquele momento, vamos estudar um momento de cada vez,
os eletrões que estavam aqui vêm para cá, estes eletrões daqui vão para lá, passam pela lâmpada e acendem-na, vão para lá, estão aqui eletrões a mais e aqui estão positivo deste lado, e aqui este bocado de fio sofre aquilo que chamamos influência. Os eletrões, aqui isto é um bocado de fio de cobre, né? Os eletrões que estão ali são atraídos por este polo positivo, atraídos. Então aqui também há uma corrente, um fluxo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, 50 vezes por segundo e a lâmpada acende. E podia pôr 3 condensadores, 4 condensadores e a lâmpada acende sempre. Só que nós já sabemos que nos condensadores instalados em série, a capacidade diminui. Já estudámos isso nas lições anteriores. Se diminui a capacidade, é como se eu pusesse um condensador com menos capacidade. É uma capacidade mais fraca. Se eu quiser aumentar a capacidade aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Um bocadinho. Se eu quiser aumentar a capacidade aqui, vou ter que fazer assim, ó. Pôr aqui um condensador, como estava. Mas agora eu quero-lhe aumentar a capacidade. Eu chego aqui, ligo aqui um fio, ligo aqui outro condensador em paralelo, não em série, em paralelo aumento-lhe a capacidade. Está bem? Em paralelo eu aumento a capacidade e posso pôr aqui mais um condensador. E agora eu aumento a capacidade, a lâmpada brilha mais 50 vezes por segundo, meus amigos. Está bem? E reparem nisto, 50 vezes assim, quando a corrente vai para lá e para cá, foi só um ciclo, não foram dois. Foi só um ciclo, foram 2 meios ciclos, 2 semiciclos. Está bem? Então para lá e para cá é um ciclo, para lá e para cá outro ciclo, para lá e para cá outro ciclo. 50 ciclos por segundo em Portugal, por exemplo, no Brasil, eu não sei se será em todos os estados do Brasil, mas tenho conhecimento aqui que no Brasil, em alguns estados, são 60 ciclos por segundo. A corrente lá é diferente, a tensão lá é diferente e não está mal, não é? São sistemas diferentes apenas. Como mais à frente nós vamos ver nos sistemas de televisão, existem vários sistemas de televisão e nenhum deles está mal. Uma parte da Europa, por exemplo, adotou um determinado sistema, outra parte da Europa adotou outro sistema, nos Estados Unidos é outro sistema e se calhar na China é outro sistema, não sei, não tenho esse conhecimento, não necessito de saber quais são os sistemas em todo o mundo, não é? Não necessito, eu reparo aparelhos em Portugal, está bem? Então, depois aí na área onde vocês estão, vocês vão fazer pequenas adaptações para o sistema onde vocês estão, está bem? E eu também vos vou ensinar a fazer essas adaptações, procurá-las, ok? Então vamos lá, continuar. Então, 50 ciclos por segundo. Já vimos que o condensador, nós técnicos dizemos que no condensador, em corrente alterna, na corrente contínua, não passa. No momento em que eu ligo, está-se aquela primeira passagem, depois, acabou. Porquê? Porque a corrente depois não anda para lá e para cá. É só num sentido. O condensador carregou, acabou. Está carregado, agora não há mais corrente. Como a bateria do telemóvel. Carregou, não há mais corrente. Tu vais ver que às vezes, por vezes, só para te mostrar aqui mais um pormenor, se tu tens o teu carregador a carregar o teu telemóvel e ele aquece, o carregador aquece, transformador, né? Tu vais ver que quando o telefone estiver a 100%, o transformador vai arrefecer. Porquê? Mas já não está a carregar nada, já se desligou. Está bem? O telefone já disse ao carregador, não preciso de mais. Está bom. E aqui é a mesma coisa. Passou a corrente, carregou, não precisa de mais, não passa mais. Está bem? Agora, vamos lá continuar. Então vamos ver a influência da frequência. Ora bem, quando eu tinha aqui uma fonte de tensão contínua, o que acontecia é que eu ligava a lâmpada uma vez, carregava o condensador e ela apagava. E se eu tivesse um ciclo em cada segundo? Imagina que eu agora ponho aqui uma corrente alternada, mas a corrente contínua é quantos ciclos? É zero ciclos, é sempre contínua. O polo positivo é sempre positivo e o negativo é sempre negativo. Mas na corrente alternada já sabemos que não é assim, ele está sempre a variar. Vamos imaginar uma fonte de tensão com um ciclo por segundo, ou seja, no momento em que eu ligava este circuito, acende uma vez e outra, e passado um segundo uma vez e outra, e a lâmpada estava sempre a piscar. Porquê? Porque este condensador oferece aqui uma determinada oposição, não deixa passar a corrente. Ele apenas se carrega e descarrega, ele não deixa passar a corrente. Não é verdade? O circuito está aberto, são duas chapas, o condensador são duas chapas que não se encostam. Mas ele tem a capacidade de armazenar. Então, se fosse um ciclo em cada segundo, o que acontece é que era uma para lá, outra para cá, um segundo, uma para lá, outra para cá, um segundo, e a lâmpada estava acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, não é? E se for 2 ciclos por segundo, já acende mais? E se for, por exemplo, os 50 ciclos que nós temos na rede, acontece aquilo que vocês viram, a lâmpada mantém-se acesa, não é? Ou seja, aquela tal resistência que o condensador está a opor à passagem da corrente está a diminuir essa resistência.
No condensador não lhe chamamos resistência, chamamos-lhe reatância capacitiva. É uma resistência, a reatância capacitiva não é mais do que a resistência em frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, menos resistência o condensador oferece e a lâmpada brilha mais. Estão a ver? Só que nos condensadores nós não vamos chamar-lhe resistência, vamos chamar reatância, porque é o nome dela, está bem? E quando se fala em reatância capacitiva, vocês agora já sabem o que é a reatância capacitiva. É a resistência que um condensador oferece à passagem da corrente alterna. E agora também já sabem que quanto mais eu elevar a frequência, 50 ciclos, 100 ciclos, 200 ciclos, 1 megaciclo, que é 1 milhão de ciclos por segundo, se eu tiver uma máquina que me gera aqui 1 megaciclo, a lâmpada não consegue, o teu cérebro não consegue ver, os teus olhos não conseguem ver a lâmpada a cintilar. Teoricamente ela cintila, mas os teus olhos não conseguem verificar isso, está bem? Isto é muito importante, a reatância capacitiva de um condensador. Então quanto mais alta a frequência, podemos dizer que mais corrente passa no condensador. Então, sendo assim, podemos dizer que quanto mais alta é a frequência, melhor passa no condensador, menos reatância, menos resistência ele oferece. Já sabemos que a resistência do condensador não se chama resistência, chama-se reatância capacitiva. E então, quanto mais alta é a frequência, melhor a corrente passa no condensador. Se a corrente for contínua, frequência zero, não passa no condensador. Quanto mais alta é a frequência, melhor passa neste condensador. Está bem, meninos? Vamos lá, um abraço aí no coração.